Olá, servidor! Esse vídeo é para você que já trabalhou como contratado no Estado, na União ou em qualquer município e está interessado em receber o seu FGTS desse período. Meu nome é Renato Castro, atuo há 8 anos como advogado e há 4 especificamente para os servidores públicos. Entrei nessa área porque trabalhei como ATB no Estado de Minas Gerais por 5 anos e vi as dificuldades que você contratado tem. Então, se interessou pelo vídeo, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, e segue a gente. Não se esquece de enviar para todos os colegas que estão na mesma situação. Todos têm direito. Nesse vídeo, a gente vai se aprofundar na ação do FGTS para os contratados. Esse tipo de ação pode trazer de retorno para você entre 10 e 30 mil reais. E sinceramente, eu espero que com a conclusão desse vídeo você possa tomar a melhor decisão. E o que é FGTS? FGTS ele foi criado em 1966 pela Lei 5.107 e tinha a intenção de garantir a proteção do trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Em regra geral, esse direito não deveria se estender para os servidores públicos. Acontece que, como os órgãos públicos vêm realizando contratações de formas irregulares durante diversos anos, muitos servidores contratados adquirem o direito de recebê-los. Acontece que o Estado não faz o pagamento de forma indevida. Existem dois pontos principais que trazem esse direito: a excepcionalidade e a temporalidade, que são ligadas ao serviço em si. Ou seja, se o seu contrato público se renovou por mais de 2 vezes e está irregular, o que te traz direito ao recebimento do FGTS. Dessa forma, a lei equipara a fragilidade do servidor contratado com o servidor dispensado sem justa causa, trazendo esse benefício ao fim dos contratos. Dessa forma, é super pacificado o entendimento do STF, que quando você tem mais de 3 anos de contratos consecutivos, você adquire esse direito. O Estado não faz o pagamento de livre e espontânea vontade, devendo você procurar o seu advogado de confiança para poder dar entrada nessa ação de cobrança. Aqui a gente entra numa parte onde muitas pessoas perguntam se existem riscos de entrar com uma ação judicial dessa. Sim, existem alguns riscos da ação, mas eles podem ser calculados antes da entrada da ação se você procurar um profissional que atue justamente na área de direito administrativo para os servidores. O principal risco desse tipo de processo é o pagamento de taxas judiciais. Essas taxas são variadas, vai depender muito do valor que você vai entrar cobrando. Mas em regra, como a gente trabalha com processos de 10 a 30 mil reais, essas taxas podem variar entre R$300 e até R$700. Isso é uma média. O que acontece nesse tipo de ação é que a gente consegue ajuizá-las nos juizados especiais, onde, em primeira instância, não existe o pagamento de custas, isentando com todas as pessoas que derem entrada. Para que seja possível dar entrada nesses processos no juizado especial, sua ação ela não pode passar de 60 salários mínimos. Dessa forma, você não terá essas custas iniciais. Essa é uma ação de grande sucesso, com poucas decisões desfavoráveis ao servidor em primeira instância. E caso você tenha uma decisão desfavorável em primeira instância, você pode recorrer. Aí seria necessário o recolhimento de custas, caso você não consiga a justiça gratuita, que te isenta de pagamento desse valor, que deve ser analisado caso a caso, levando em conta salário, remuneração, gastos do servidor. Existe um segundo risco, que na verdade é um mito. Muitos servidores têm medo de entrar com a ação com medo de retaliação contra o Estado, tanto caso ele vá continuar a pegar contrato, quanto ele passe em um concurso público e vá ser nomeado. Não existe retaliação pelo Estado, isso é proibido por lei e é constitucionalmente legal que você procure o seu direito mediante propor uma ação judicial, sendo vedado ao Estado fazer qualquer ato que venha a te atrapalhar posteriormente. Assim, não há qualquer ato que qualquer órgão público possa fazer contra você, caso você entre com a ação. Em alguns casos, a gente sabe que na esfera municipal pode haver algum tipo de pressão, mas, lembrando pessoal, isso pode gerar até mesmo indenizações por danos morais, caso você consiga comprovar. Agora, entrando numa questão mais específica do processo em si. Para que você tenha de fato direito ao recebimento do FGTS, você precisa ter no mínimo 3 renovações consecutivas do contrato no cargo onde você está trabalhando. Lembrando pessoal, como a gente já trabalha aqui com diversos professores,
Se você se enquadra nesses casos que você possa acumular mais de um cargo, você pode entrar solicitando mais de um cargo. Como no caso do professor, que tem 2 cargos de professores, professor que tem um cargo de professor ou administrativo, ou a pessoa que trabalha como enfermeiro também tem essa possibilidade, aumentando muitas vezes o valor de recebimento dessa ação. A gente possui pessoas com mais de 10 anos de serviço no mesmo cargo. Acontece que a gente não consegue cobrar todo esse período por questões de prescrição. A gente só consegue cobrar os últimos 5 anos. Para vocês terem uma noção, no dia de hoje, a gente está no mês de setembro de 2023. Você só conseguiria cobrar de setembro de 2018 até agora. Agora, falando de valores que você poderá receber, a gente precisa de uma análise de caso a caso. Como a gente sabe que é contrato, isso pode variar. Quantidade de contratos, se você pegou os últimos 5 anos, valor do salário. O que você pode fazer é o seguinte: você pode multiplicar 8% sobre cada salário seu. Pega o valor do salário, multiplica por 8% vezes os meses trabalhados, que você consegue através dos seus próprios contratos. Você vai ter uma média salarial. Lembrando que esses valores serão corrigidos com juros e correção monetária. Lembrando, pessoal, que muita gente confunde FGTS com INSS, são situações diferentes. Pessoal, quem tiver ações desse tipo referentes aos municípios, pode entrar em contato com a gente direto no WhatsApp, que a gente vai deixar aqui embaixo, porque alguns municípios fazem audiências, então a gente teria que avaliar se existe a possibilidade de fato de captar esse tipo de ação ou não. Agora, dentro do estado de Minas Gerais é super pacificado. O procurador do estado de Minas não tem autorização legal para poder fazer acordos, então não existe audiência de conciliação. Lembrando, pessoal, que existem alguns cargos que por lei são sancionais, como nos casos dos recenseadores do IBGE e os agentes de endemia municipais, que nesses casos a gente não consegue pedir esse recolhimento do FGTS. É um pouco complicado de falar de tempo em ações judiciais, porque variam muito de fórum para fórum, de juiz para juiz, de secretaria para secretaria, ou até mesmo como os procuradores, ou municipal, ou estadual, federal, vão trabalhar dentro dos processos. Mas a nossa média aqui no escritório é de 1 ano e 6 meses até 2 anos para estar finalizando essa ação e conseguir receber os valores. Caso você já tenha um processo em aberto ou vá entrar com o processo, a gente passa um vídeo que a gente já tem aqui no canal do YouTube demonstrando como você consegue acompanhar seu processo de forma detalhada, com todos os andamentos judiciais. Mas e os documentos necessários? Essa é uma ação trabalhada basicamente com documentação. O necessário são documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, além dos históricos do serviço prestado. E você consegue por meio de contratos, históricos funcionais ou até mesmo dos contra-cheques. Super interessante que por meio dos contra-cheques a gente consegue comprovar todos os meses trabalhados e dali mesmo a gente consegue tirar os valores que você vai cobrar do Estado. Então, é uma ação basicamente documental que a gente tem acesso a todos os documentos com uma simples solicitação contra o Estado. Se você não tiver esses documentos em mãos, a gente pode, dentro do próprio processo, solicitar. Pessoal, eu acho que eu passei por todos os pontos necessários dentro dessa ação. Qualquer dúvida, pode colocar aqui no comentário que a gente vai tentar responder todo mundo. Mande uma mensagem aqui no direct ou no nosso WhatsApp que a gente vai tentar responder todo mundo o mais rápido possível. Pessoal, último recado aqui. Por questão de prescrição, a cada mês que você demora a entrar, você está perdendo valores. Então, não perca tempo. É um investimento básico aqui, questão de honorários, a gente cobra uma taxa inicial, mais 30% sobre o valor final. Vamos dar entrada de uma vez no processo, a gente está à disposição e o que vocês precisarem a gente vai responder. Curte a gente aqui no YouTube ou no Instagram, Renato Castro ADV, a gente está à disposição. Falou!